Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Olá, conquistadora! Seja muito bem-vinda a mais uma dopamina. Estamos juntas aqui nesse estudo que nós temos todos os dias, de segunda a sexta-feira, a partir das 6 horas da manhã, com pílulas para você entender a palavra de Deus, aprofundar no conhecimento e, ao mesmo tempo, aplicar, porque aqui a gente tem o nosso lema, o OPA, que é o ouvir, pensar e agir. E é nesse sentido que eu quero te desafiar a preparar o seu coração para mais um estudo onde você vai ouvir, você vai refletir, você vai pensar e colocar em ação na sua vida. E antes de começar o nosso estudo de hoje, no capítulo 27 de Provérbios, eu quero convidar você a curtir esse vídeo que é muito importante, a compartilhar com as pessoas, para mais pessoas serem alcançadas e conhecerem os nossos estudos aqui. E claro, né, se você ainda não é inscrita, se inscreva no canal, habilita o sino de notificações e me siga nas redes sociais. Combinado? Posso contar com você? Eu espero que sim, hein? Então já faz essas atividades aqui que é muito importante para a plataforma entender que esse vídeo é relevante e poder indicar para mais e mais pessoas. E como eu falei, hoje nós vamos estudar o capítulo 27 de Provérbios. Esse capítulo, ele traz pra gente uma lição preciosa. Na verdade, são 7 lições preciosas que eu extraí no estudo deste capítulo, que vão fazer a gente aprender, de fato, a fugir do caráter de uma pessoa tola, né? Ontem, na verdade, nós começamos a entender, de fato, quais são os ciclos repetitivos que levam a gente a viver na tolice, leva a gente a ser pessoas totalmente insensatas. Mas hoje, especificamente hoje, nós vamos entender as 7 coisas que ninguém que está buscando aí, se você está buscando, de fato, a sabedoria, ser uma pessoa sábia, deve fazer, né? Então, são 7 coisas que nós devemos evitar na nossa vida e eu quero te ajudar a compreender quais são elas, para que você possa, de fato, estabelecer essa análise na sua vida e, com isso, começar a se posicionar como uma pessoa sábia, porque é esse o nosso propósito, né? Estudar Provérbios tem como finalidade atrair e extrair de nós cada vez mais a sabedoria de Deus. E eu quero que você viva, de fato, essa sabedoria. E para a gente começar o nosso estudo, eu quero compartilhar com você a nossa frase do dia. E a frase do dia diz assim: se você acha que não tem nada a melhorar, já está sendo uma pessoa insensata. Olha só essa frase para você refletir. Se você acha que tudo já tá bom, que não tem nada para melhorar, que você já tá fazendo tudo certo, me perdoe te falar, mas você já está sendo insensata só de pensar dessa forma. Porque todos nós precisamos melhorar em algo. Sempre existe alguma coisa que nós estamos errando e que nós precisamos melhorar. Não há nada que esteja bom que não possa melhorar. Então é exatamente isso que você precisa entender. Talvez você não esteja cometendo todos esses erros que nós vamos falar aqui, mas com certeza algum deles você pode estar cometendo e você precisa ter atenção para evitar, né? Para começar a trabalhar na sua vida e com isso viver de fato as promessas de Deus para a sua vida, para a sua história. Então vamos fazer a leitura do capítulo 27? Eu vou ler na versão NTLH, como eu já venho lendo aqui com vocês, mas você pode acompanhar na sua versão e não esqueça de ter aí papel, caneta, marca-texto e a Bíblia na mão para você realmente estudar a palavra de Deus. E o texto que nós vamos ler diz assim: não conte vantagem a respeito dos seus planos para o futuro, pois você não sabe o que vai acontecer amanhã. Ninguém elogia a si mesmo, se houver elogios que venham dos outros. As pedras e as areias são pesadas, mas os problemas causados pelo mau gênio dos tolos pesam ainda mais. O ódio é cruel e destruidor, mas a inveja é pior ainda. É melhor a crítica franca do que o amor sem franqueza. O amigo quer o nosso bem, mesmo quando nos fere, mas quando um inimigo abraçar você, tome cuidado. Quem está com o estômago cheio rejeita até o mel, mas para quem está com fome, até a comida amarga é doce. Uma pessoa longe de casa é como um pássaro longe do ninho. Assim como os perfumes alegram a vida, a amizade sincera dá ânimo para viver. Não abandone o seu amigo, nem o amigo de seu pai. Se você estiver com dificuldade, não peça ajuda ao seu irmão. Vale mais um vizinho perto do que um irmão longe. Seja sábio, meu filho. Então eu serei feliz e saberei dar uma boa resposta a quem me criticar. A pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal.
Quem aceita ser fiador de um estranho deve dar sua roupa como garantia de pagamento. Quando alguém acordar um amigo de manhã bem cedo, com um grito de bom dia, o seu cumprimento soa como uma maldição. A esposa briguenta é como um dia triste em que a chuva não para de cair. O que é que você pode fazer para que ela fique calada? Você já procurou fazer o vento parar e tentou pegar o óleo com a mão? As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Cuide bem da sua figueira e você terá figos para comer. Trate bem o seu patrão e você será recompensado. Assim como a água reflete o rosto da gente, o coração mostra o que a pessoa é. Os desejos das pessoas são como o mundo dos mortos. Sempre há lugar para mais um. Assim como o ouro e a prata são provados pelo fogo, o bom nome de uma pessoa também pode ser posto à prova. Mesmo que você batesse num tolo até quase matá-lo, ainda assim ele continuaria tão tolo como antes. Cuide de suas ovelhas e do seu gado o melhor que puder, porque tanto as riquezas como os governos não duram para sempre. Primeiro você corta o feno, depois corta o capim dos montes, enquanto espera que o feno cresça de novo. Aí você pode fazer roupas com a lã das suas ovelhas e comprar mais terras com o dinheiro que ganhou com a venda de alguns cabritos. E as cabras darão leite com fartura para você e para sua família, e também para suas empregadas. Bom, acabamos de ler aqui o capítulo 27, e dentro desse capítulo, como eu mencionei, eu extraí 7 lições que mostram pra gente de atitudes que nós não podemos ter nas nossas vidas. E se você quer ser uma pessoa sábia, você deve ter atenção a essas 7 coisas que nós não podemos fazer. E quando você identificar aqui nesse estudo alguma coisa que hoje é presente na sua vida, não fique triste. Na verdade, alegre-se por identificar, porque isso mostra que Deus está falando com você, isso mostra que Deus está te revelando para que você possa melhorar. Como eu falei no início, a nossa frase do dia traz pra gente esse entendimento, que não há nada que você esteja bem que você não possa melhorar. Então, tem sempre algo que você precisa melhorar, precisa evoluir. Então encare esse nosso estudo de hoje não como uma acusação, não como uma condenação, mas sim como uma identificação, uma oportunidade para que você possa evoluir e melhorar. Este é o nosso propósito, né? Buscar esse crescimento, buscar esse aprendizado e a transformação nas nossas vidas. E pensando nisso, quais são esses 7 pilares, né? Os 7 coisas que nós temos que evitar, 7 atitudes que uma pessoa sábia não faz, né? Ou que ela deve fugir para que ela realmente possa viver a sabedoria. A primeira delas está no versículo 1. Olha só o que o versículo 1 diz. O versículo 1 diz: não conte vantagem a respeito dos seus planos para o futuro, pois você não sabe o que vai acontecer amanhã. Ou seja, o que nós aprendemos aqui? A primeira atitude que uma pessoa não tem, né, uma pessoa sábia não tem, é justamente a atitude de ser precipitada. Uma pessoa sábia, ela não é precipitada. Então, se você é uma pessoa ansiosa, uma pessoa que não consegue esperar o tempo certo para fazer as coisas, já fala antes do tempo, fica emocionada e fala fora de tempo, fala fora do momento certo, começa a espalhar as notícias sem antes elas acontecerem. Isso pode te levar a realmente se frustrar. Inclusive aqui no versículo 1 fala que você não sabe do dia de amanhã. Então talvez você recebeu uma notícia hoje para algo que pode acontecer amanhã. E aí você fica tão feliz que já sai compartilhando com todo mundo, dizendo: nossa, você não sabe o que aconteceu, eu recebi uma notícia de que amanhã tal coisa vai dar certo, vai acontecer. E aí, chega no outro dia, tem algum problema e não acontece. Você já parou para pensar na frustração que isso pode causar em você e também nas pessoas à sua volta? Até mesmo o fato de você ter que justificar para outra pessoa o porquê que aquilo que você disse que iria acontecer não aconteceu. É justamente uma atitude de uma pessoa insensata. Então, uma pessoa sábia, ela não é precipitada. Ela não conta vantagem antes de acontecer. Ela não espalha notícias sem antes que seja realidade. Ela guarda para ela as expectativas. Conseguiu entender? Então esse é o primeiro ponto. A segunda coisa que uma pessoa sábia não é uma pessoa que fica buscando reconhecimento. Uma pessoa sábia, ela não precisa buscar reconhecimento. Ela não precisa ficar buscando méritos, porque ela sabe que Deus a colocará num lugar de honra no momento e no tempo certo. Sabe, Davi?
Davi é um ótimo exemplo para nós. Quando a gente olha para Davi e olha para Saul, a gente vê o paralelo de duas pessoas. Saul queria reconhecimento. Saul ficou com inveja de Davi porque as pessoas falavam que Davi tinha matado milhares e milhares, né? E para Saul falavam que ele tinha matado centenas, tinha matado menos que Davi. Que Saul não tinha os mesmos títulos de Davi. E, consequentemente, Saul ficou com inveja, ficou com raiva, porque ele queria que o povo reconhecesse quem ele era. Mas o povo estava reconhecendo Davi. Enquanto Davi não buscava reconhecimento. O reconhecimento vinha naturalmente. E é assim que nós devemos ser. Pessoas sábias não precisam buscar méritos. Elas fazem porque elas foram chamadas para fazer. Elas fazem com um coração alegre, independente do reconhecimento. E para isso nós podemos ver no versículo 2, olha só o que diz. Ninguém elogia a si mesmo. Se houver elogios, que venham dos outros. Então não fique buscando para que as pessoas te elogiem, te reconheçam, te vejam. Quantas pessoas às vezes ficam até mesmo tentando fazer coisas extraordinárias para que, quem sabe, alguém veja, alguém reconheça, alguém fale. Mas muitas vezes é justamente aí que você não terá o reconhecimento. E aí vem a frustração. E aí você acha que não vale a pena fazer nada, você acha que está fazendo à toa, que você está sendo ignorada, que está sendo esquecida. Mas na verdade pode ser Deus testando e provando o seu coração, para ver se realmente você tem um coração humilde o suficiente para fazer algo sem que tenha méritos. E aí, você consegue viver assim? Comece a pensar se você tem buscado reconhecimento. A terceira lição que a gente aprende de uma pessoa sábia é que uma pessoa sábia ela não tem um gênio difícil e também briguento. Você é uma pessoa de gênio difícil? As pessoas costumam falar para você: nossa, como você é difícil, como você é briguenta, ou uma pessoa teimosa, uma pessoa cabeça dura, que as pessoas sempre tentam falar, mas nunca conseguem, porque você não aceita a repreensão. Inclusive, a gente estudou isso, né, ontem, falando sobre os ciclos repetitivos, o orgulho de não aceitar a repreensão. Você já parou para analisar se você tem sido uma pessoa de gênio difícil? A palavra de Deus nos diz que nós não podemos ser assim. E isso nós podemos conferir no versículo 3, que fala: as pedras e as areias são pesadas, mas os problemas causados pelo mau gênio dos tolos pesam ainda mais. Olha só, o mau gênio de uma pessoa pode ser mais pesado do que toneladas de areia, de pedras. Por quê? Porque aquela pessoa ela se torna amarga, se torna difícil, se torna cansativa de conviver. E ao mesmo tempo, se a gente olha um pouquinho mais à frente, quando fala lá no versículo 15 até o versículo 16, fala da esposa. E aqui fala exatamente que uma esposa briguenta ela é tão ruim quanto um dia triste que não para de chover. Você já imaginou aquela pessoa que o tempo todo tá reclamando, o tempo todo tá brigando? Aí como que o marido vai querer estar ao lado dessa pessoa? Como que os filhos vão querer estar do lado dessa mãe? Então tome cuidado, se você tem sido uma pessoa chata, uma pessoa briguenta, uma pessoa pesada, uma pessoa cansativa nesse aspecto, é hora de mudar, porque uma pessoa sábia, ela não é uma pessoa de gênio difícil. Embora ela tenha de forma natural o gênio difícil, ela busca essa transformação para que ela possa ser transformada e renovada por Deus. E aí a gente vai para a quarta lição. A quarta atitude de uma pessoa que busca, né, de fato a sabedoria é justamente fugir da atitude de ser uma pessoa de sentimentos frágeis, ou até mesmo uma pessoa que guarda sentimentos. Sabe aquela pessoa que fica guardando tudo? Guarda todas as coisas que acontecem, guarda rancor, guarda inveja, guarda raiva, guarda tristeza. É aquela pessoa que não libera. Ela não libera os sentimentos, pelo contrário, tudo afeta ela. Se você olha meio estranho, a pessoa já acha que você tá com raiva. Se você fala meio torto, a pessoa já acha que você tem algo contra ela. Sabe essa pessoa que é muito frágil? Qualquer atitude de alguém ou qualquer coisa que aconteça, parece que ela é a vítima, parece que tudo dá errado pra ela, que tá todo mundo contra ela. Uma pessoa que é sábia, ela não tem essa atitude. É uma pessoa de atitudes muito frágeis, muito vulneráveis às coisas que acontecem à sua volta. Então, se você quer ser uma pessoa sábia, não seja assim. Não seja uma pessoa que qualquer coisa que acontece já te afeta, já te deixa triste, já te deixa chateado, já te deixa de cara virada. Não seja essa pessoa, porque é exatamente isso que você vai na contramão daquilo que Deus espera de nós. Então, uma pessoa sábia, ela vai ter um sentimento forte, ela não vai deixar com que qualquer coisa afete as suas emoções,
E embora ela sinta algo, ou por exemplo, ela está começando a ter uma pontinha de inveja, ela já percebe e fala: Deus, tira isso de mim. É uma pessoa que está atenta às suas emoções e automaticamente coloca isso diante de Deus, reconhece diante de Deus as atitudes do coração e faz como Davi: Deus, vê se há em mim algum caminho mau e me ajude a andar pelo caminho reto, pelo caminho do Senhor. Então seja essa pessoa sábia que identifica se tá com inveja, se tá chateado, se tá com rancor, se tá com ódio, tudo. Porque quando você for essa pessoa que identifica e entrega para Deus, você vai se tornar uma pessoa sábia. E aí você pode ver justamente no versículo 4, que vai dizer exatamente assim: o ódio é cruel e destruidor, mas a inveja é pior ainda. Tá vendo? Coisas assim terríveis. A inveja, o ódio, aquilo que guarda no coração, Deus não quer que a gente carregue isso. Outra coisa que uma pessoa sábia não é, uma pessoa sábia ela não é teimosa, sabe? Aquela pessoa cabeça dura, que tem a sua própria opinião, que tudo ela sabe, que tudo ela entende, que nada que os outros falam tá certo, só o que ela pensa, só o que ela faz. Cuidado! Uma pessoa sábia, ela não é teimosa. E com isso a gente pode ver no versículo 12. Olha só o que o versículo 12 diz. A pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. Sabe aquela pessoa que mesmo vendo que não vai dar certo, mesmo muitas pessoas falando não faz isso, ela continua, porque ela está querendo fazer do jeito dela, porque ela acha que o que ela pensou, o que ela quer é melhor do que o que os outros estão pensando. Então cuidado, aprenda a discernir aquilo que Deus está colocando na sua vida, que você precisa se posicionar, e aquilo que é teimosia do seu coração, está fazendo você ir na contramão do propósito de Deus. Deus coloca pessoas na nossa vida muitas vezes para nos alertar, e você precisa ter essa atenção. E aí a gente vai para a sexta e penúltima coisa que você precisa fugir. Porque uma pessoa sábia, ela não é uma pessoa volátil. O que é uma pessoa volátil? É aquela pessoa que está cada hora pensando uma coisa diferente. É aquela pessoa que uma hora quer abrir uma empresa. Aí outra hora ela quer trabalhar numa outra empresa. Aí uma hora ela quer viajar. Outra hora ela quer ficar em casa. É aquela pessoa que a cada minuto ela muda de ideia. A cada segundo ela muda de sonho. A cada hora ela quer um projeto novo. Cuidado. Uma pessoa que é insensata, ela vive assim. Os sentimentos e os desejos estão sempre mudando. É uma pessoa que não sabe o que quer, que não tem foco, que tudo ela quer, que tudo ela deseja, mas nada é direcionado. Então, uma pessoa insensata, ela se torna assim. Ela se torna vulnerável, volátil às emoções. E aí a gente pode ver justamente no versículo 20. Olha que interessante que diz: os desejos das pessoas são como o mundo dos mortos. Sempre há lugar para mais um. O que quer dizer isso? Quer dizer que sempre tem uma ideia nova, sempre tem algo para acontecer que você deseja, sempre tem uma coisa nova que você quer, nunca você está satisfeita com o que tem. E quando você tem aquilo que você desejava, você já quer outro. Mas não é porque você quer evoluir, é porque você não consegue se contentar. E é exatamente esse ponto do mundo dos mortos, né? Todo dia morre alguém. Todo dia morre alguém. Então todo dia tem uma notícia de alguém que morreu, uma notícia ruim, né? De coisas que aconteceram, mas é algo que está sempre acontecendo. E uma pessoa que vive volátil está assim. Todo dia tem uma história nova. Todo dia tem uma notícia nova. Todo dia tem um desejo novo. Não seja essa pessoa. E por fim, nós podemos aprender que uma pessoa sábia, ela não tenta mudar os outros. Ela não tenta fazer com que os outros façam o que ela quer. Ela não precisa brigar para mudar a opinião das pessoas. Ela sabe falar no momento certo, da forma correta. Ela sabe influenciar as pessoas sem ter que ficar obrigando ou até mesmo forçando as pessoas a fazerem o que ela deseja. Talvez você até veja oportunidades na vida de muitas pessoas e você tenta ajudar essas pessoas, só que você não percebe que muitas vezes você está indo na força do seu braço. Você está falando com as pessoas com a sua opinião e não com o direcionamento de Deus. Você muitas vezes está querendo enfiar a goela abaixo, né, usando esse termo, aquilo que você pensa, aquilo que você acredita. E isso não vai fazer ninguém mudar. Ninguém vai mudar pela outra pessoa forçando. As pessoas, elas só são transformadas quando elas permitem que Deus trabalhe. Então, se tem algo na sua vida, uma pessoa próxima a você, que você tá vendo que tá fazendo coisa errada e que você quer ajudar, aprenda a orientar essa pessoa, mas aprenda a colocar diante de Deus.
Seja uma pessoa sensata, não fique batendo boca, não fique discutindo, não fique argumentando, tentando provar que você tá certo. Porque uma pessoa insensata, ela faz isso, ela obriga os outros a mudar o que elas querem que mude. E isso a gente pode confirmar no versículo 22, que diz assim: mesmo que você batesse num tolo até quase matá-lo, ainda assim ele continuaria tão tolo como antes. Você vai perder seu tempo, você vai ficar com raiva. É capaz de você, inclusive, até sair de mal da história, porque você não está fazendo do jeito sábio. Você está querendo forçar, e a força não combina com a forma de Deus trabalhar. Não é por força nem por violência. Então aprenda a colocar diante de Deus as suas guerras. Se existe alguém que você precisa ver a transformação, ajude essa pessoa, mas não force. E deixe Deus fazer a obra. Você conseguiu entender? Então, todos esses pilares aqui que a gente falou, essas 7 atitudes, se existe alguma que você identificou na sua vida hoje, é hora de abandonar. É hora de deixar para trás. Eu não sei você, mas enquanto eu fazia esse estudo, eu ficava só no eita, 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 isso aqui é para mim, eu preciso mudar, porque a gente sempre precisa melhorar algo. Então, deixe Deus falar com você, reflita de fato quais desses 7 você precisa abandonar e entregue para Deus. Permita que Deus te ajude a se tornar uma pessoa sábia e a fugir dessas atitudes que levam você a viver na insensatez. E eu tenho certeza que você verá a transformação na sua vida e poderá ajudar outras pessoas também a se transformar. Vamos orar? Deus, muito obrigada por essa palavra, por essa orientação. Obrigada, Pai, por nos mostrar onde nós precisamos melhorar, onde nós precisamos mudar. E a minha oração, Pai, é que cada pessoa aqui possa identificar onde ela precisa realmente ser transformada. E se há algo que está difícil para ser transformado em nós, que possamos entregar nas suas mãos e deixar com que o Senhor faça a obra. Assim nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Agora você vai assumir um compromisso depois de estudar aqui, entender essa transformação necessária na sua vida, e você vai comentar aqui da seguinte forma: eu me comprometo a melhorar minhas atitudes todos os dias. Esse é um compromisso que você vai fazer para que todos os dias você melhore suas atitudes. Eu quero. E você? Você quer também? Então comenta aqui, vou ficar muito feliz de ver seu comentário. Tira print, compartilha nas suas redes sociais. Coloque mais pessoas aqui que você conheça para assistir esses estudos. Eu tenho certeza que elas vão te agradecer. Um grande beijo, fique com Deus e até o próximo estudo. Tchau, tchau!